Paperclip foi uma operação de captação de talentos. Vamos imaginar uma espécie de The Voice, mas que em vez de se dedicar a cantores, dedicava-se a cientistas. Vocês têm, aliás, alguns desses cientistas, todos muito alegres, muito contentes, que foram recrutados pelos Estados Unidos no final da Segunda Guerra Mundial a partir dos nomes maiores da ciência alemã. A ciência alemã, na primeira metade do século XX, era largamente a ciência mais avançada de toda a Europa, e aliás vocês percebem isso, porque, eu recordo-vos, nós falámos bastante de cientistas alemães quando abordámos o progresso científico na primeira metade do século XX. Nós falámos, por exemplo, de Planck, falámos, por exemplo, de Einstein, só para dar dois nomes que foram fundamentais para o entendimento, em ambos os casos, da física na primeira metade do século. Vocês nessa imagem têm alguns dos cientistas que foram recrutados pelos Estados Unidos, que foram transportados depois da guerra pelos Estados Unidos, para desenvolverem três programas, aliás, específicos. Um tinha a ver com o desenvolvimento do programa de mísseis norte-americano, porque os norte-americanos tinham visto o potencial e, acima de tudo, a capacidade de destruição e de transporte dos famosos mísseis V2 utilizados pela Força Militar Alemã. O segundo programa, onde eles decidiram apostar, foi num programa de voos de grande altitude, portanto, a preparação fisiológica dos pilotos para conduzirem aviões em voos intercontinentais acima de uma determinada altitude para não serem captados por radares, e, portanto, como é que se podia garantir uma maior resistência desses pilotos a altas altitudes, e também, basicamente, o programa espacial norte-americano, a NASA. Portanto, esses cientistas foram todos levados para os Estados Unidos para serem envolvidos nestes três programas. O mais destacado foi este, Wernher von Braun. Wernher von Braun, com o tempo, foi-se tornando também num nome destacado precisamente do programa espacial norte-americano, da NASA, e veio a tornar-se no seu diretor. Ele teve, aliás, um papel importante no desenvolvimento dos foguetões que levaram o homem à Lua. Ele começou a carreira não no campo da astronomia, mas precisamente desenvolvendo aqueles mísseis V2 que eu falei para a Alemanha. Ele e mais alguns cientistas foram parte integral dessas armas que foram usadas com um propósito destrutivo durante a guerra e que eram temidas por todos os países aliados, precisamente por poderem ser lançadas de um ponto longínquo e ainda assim atingirem o alvo definido. Aqui tem, precisamente, Wernher von Braun nos tempos em que era cientista, a trabalhar para o governo nazi. Ele está aí rodeado de vários oficiais nazis, ele um bocadinho mais novo do que era na altura. Como vos disse, um dos elementos envolvidos no fabrico das bombas, dos mísseis V2 da Alemanha. Esta era precisamente uma das bases principais do fabrico desses mísseis, fabrico e teste desses mísseis. Uma base que ficava em Peenemünde, uma ilha que hoje pertence à Noruega, e que tinha sido construída propositadamente para o teste destes mísseis. Em 1943, a Força Aérea Britânica, Royal Air Force, bombardeou Peenemünde e causou danos suficientes para fazer repensar a localização desta mesma base, que foi mudada por acordo entre Wernher von Braun e o Estado-Maior Militar Alemão, e também Heinrich Himmler, um dos principais braços direitos de Hitler, foi mudada para a própria Alemanha, para uma localidade chamada Nordhausen. A base que foi lá construída foi a base de Mittelwerk. A base de Mittelwerk, e atenção, eu sei que já falámos da Segunda Guerra Mundial, mas acompanhem-me porque isto tem, de facto, a ver. A fábrica de Mittelwerk foi uma fábrica onde as V2 passaram a ser trabalhadas. Wernher von Braun não era o diretor dessa fábrica,
A direção dessa fábrica estava entregue a 2 homens, essencialmente Arthur Rudolph, era um deles, e Walter Dornberger, que era o outro. Eles estavam responsáveis pela produção das V2 e, por isso, usaram todos os meios possíveis e ao seu alcance para garantir que o Terceiro Reich tivesse esses mísseis e outras armas prontas a tempo para serem usadas na guerra. E quando eu vos digo que eles estavam dispostos a tudo, eles estavam dispostos a tudo. Eles basicamente usaram da ferramenta preferida do Terceiro Reich, ou seja, o trabalho escravo. Dezenas de milhares de pessoas vindas dos campos de concentração eram levadas para Nordhausen, para esta base de Mittelberg, para fazerem o trabalho braçal de construção da base e de construção dos mísseis. Quando eu vos digo trabalho braçal, eu estou a ser literal. Como as SS tinham medo que, entregando ferramentas de trabalho a estas pessoas, eles pudessem revoltar-se contra os nazis, os trabalhadores tiveram de fazer os trabalhos todos à mão. Tiveram de escavar, tiveram de carregar tudo à mão. E os custos humanos eram enormes para aquilo que nós consideramos ética humana, mas eram moeda fácil e moeda barata para os nazis, que tinham, nas suas dezenas de campos de concentração espalhados pela Alemanha, outros trabalhadores escravos que podiam substituir aqueles que morriam. E muita gente morreu. Calcula-se que metade dos 60.000 trabalhadores escravos que trabalharam em Mittelberg morreram durante o período de atividade desta fábrica. Morreram de diversas maneiras. Morreram de exaustão, portanto, trabalharam literalmente até morrer. Morreram esmagados pelas peças que tinham de carregar. Morreram de doenças, porque eles não eram tratados e a sua alimentação era absolutamente reles. Ou morreram das várias condições higiênicas deploráveis que existiam no ambiente de trabalho de Mittelberg. Werner von Braun chegou a visitar a fábrica para ver como é que os trabalhos estavam a decorrer. Segundo aquilo que mais tarde foi calculado nos julgamentos de Nuremberg, onde, como eu já vos disse em aulas anteriores, foi onde os criminosos nazis foram julgados, alguns testemunhos nesses julgamentos indicam que von Braun esteve presente quando 5 trabalhadores foram executados por rebelião, e esteve presente na sua execução, portanto sabia o que estava a passar em Mittelberg, e, por outro lado, Werner von Braun estava envolvido na tarefa de escolher os trabalhadores que iam para a fábrica. Ele ia a vários campos de concentração. Um dos testemunhos em Nuremberg indica que ele provavelmente esteve em Auschwitz a escolhê-los para serem enviados para esta fábrica. Werner von Braun, no entanto, não foi o único criminoso. Criminoso, não vamos chamar de criminoso, porque ele nunca chegou a ser condenado, mas não foi um dos únicos cientistas nazis que foram levados para os Estados Unidos depois da guerra, sob o pretexto de que o seu conhecimento científico era importante para a segurança nacional dos Estados Unidos. Tem outro, Otto Ambros, que não estava ligado à aeronáutica, estava ligado à química. Otto Ambros tinha a alcunha dentro do regime nazi do químico preferido de Hitler, o que deve ser uma distinção espetacular quando está dentro do regime nazi. Hoje em dia, que nós sabemos o que é que os nazis fizeram, dá-vos uma ideia do tipo de pessoa que Otto Ambros era, e ele tem a distinção de ter criado a borracha sintética, ou seja, um tipo de borracha pode ser criada num laboratório sem qualquer necessidade de matéria-prima da borracha natural. Isto acabou por resolver um dos problemas do exército de Hitler e deu-lhe o prémio de 1 milhão de marcos e uma das maiores condecorações civis que podem ser entregues pelo regime nazi. Portanto, Otto Ambros, dentro do seu esforço como químico, era muito respeitado pelos nazis e foi incluído no programa de desenvolvimento de armas químicas nazi. Armas químicas entre gases letais como o tabun e o sarin, ou também o aproveitamento de doenças já conhecidas, como, por exemplo, a varíola, o sarampo ou a peste bubónica, uma doença pela qual Himmler nutria um particular gosto, que podiam ser utilizadas durante a guerra. Otto Ambros não trabalhava diretamente para o regime nazi, trabalhava para uma fábrica que é a IG Farben. Vocês podem não conhecer o nome, mas conhecem de certeza a sua sucursal mais conhecida, que é a Bayer. A Bayer pertencia à IG Farben e foi uma das colaboradoras mais próximas do regime nazi, tendo aproveitado um programa do regime nazi, que era basicamente o programa Aluga um Escravo, onde, mediante o pagamento de dinheiro,
o governo de Hitler permitia a várias empresas alemãs o acesso ao trabalho dos escravos, dos prisioneiros dos campos de concentração. Não foi apenas a IG Farben a favorecer isto, a ser favorecida por isto, mas também, por exemplo, a Volkswagen ou a Siemens, para dar o exemplo de duas empresas bastante conhecidas que colaboraram com os nazis durante a guerra. Otto Ambros trabalhava para a IG Farben, precisamente, e, quando a guerra terminou, foi preso, mas na altura não era conhecido o seu envolvimento nestes programas. Ele foi levado para os Estados Unidos, ele foi julgado em Nuremberg, parecia que ele ia ser condenado à morte porque ele esteve envolvido em muitas coisas neste programa, no desenvolvimento dos programas de armas biológicas, inclusive testes em seres humanos, mas graças ao seu conhecimento sobre química e à necessidade que os Estados Unidos tinham de desenvolver o seu próprio programa de armas químicas, Ambros foi absolvido, foi levado para os Estados Unidos e por lá trabalhou no setor público e no setor privado até à sua morte, décadas mais tarde. Outro químico destacado do Terceiro Reich foi Kurt Blome. Kurt Blome não pôde usar a desculpa muito utilizada por alguns dos cientistas envolvidos nesta operação Paperclip, que era a desculpa de que ele não era nazi, porque ele era abertamente nazi. Ele, em várias ações públicas, afirmava-se isso, e, tal como, por exemplo, Otto Ambros e Werner von Braun, esteve presente e desenvolveu experiências em seres humanos. No caso dele, no desenvolvimento de armas biológicas relacionadas com a peste bubónica e também com algumas doenças que pudessem infectar gado. Mais tarde ele viria também para os Estados Unidos, onde trabalharia no mesmo programa de armas químicas onde Otto Ambros também colaborou. Walter Dornberger, eu já vos falei, era o diretor da tal fábrica de Mittelwerk, onde ele desenvolveu toda a logística que levou, como eu vos disse, dezenas de milhares de trabalhadores a morrerem de trabalho escravo. Werner von Braun, quando foi levado para os Estados Unidos e foi pedido um conjunto de referências de pessoas que ele achasse que poderiam ser úteis para o desenvolvimento do seu programa de mísseis, um dos primeiros nomes que ele referiu foi Walter Dornberger como um dirigente de logística que era extremamente eficaz e que ele gostaria de ver no seu programa. Apesar de Werner von Braun provavelmente conhecer o que é que Dornberger fez. Apesar de, depois da Segunda Guerra, Werner von Braun aparentemente ter esquecido a maior parte das coisas onde se viu envolvido na Segunda Guerra Mundial. Richard Kuhn é outro químico alemão. Ele ganhou o Prémio Nobel em 1938 pela descoberta da vitamina B e das suas propriedades, mas ficou conhecido por ter trabalhado em várias armas químicas para o regime nazi, nomeadamente na tentativa de construir uma bomba que pudesse usar a peste bovina para contaminar a comida de alguns países aliados. Richard Kuhn também ficou conhecido depois por ter sido levado pelos Estados Unidos e ter trabalhado no desenvolvimento daquilo que mais tarde viria a ser conhecido como o LSD, uma droga alucinogénica que pode ser usada para manipular a mente daqueles que a consomem e que pode ter consequências gravíssimas, como aconteceu no caso de algumas pessoas que foram contaminadas por LSD, supostamente por acidente, pessoas que cirandavam a esfera da CIA, dos serviços secretos norte-americanos, e que morreram em circunstâncias misteriosas. Richard Kuhn, sabemos, também fez experiências em seres humanos, não com LSD, mas com a peste bovina que ele tinha, que ele já estava responsável por tornar uma arma, e é outro caso de alguém que foi absolvido em Nuremberg e levado para os Estados Unidos. O mesmo com Walter Schreiber. Walter Schreiber era um médico que fez parte durante alguns anos do tal programa de fisiologia de pilotos que deviam tripular e pilotar aviões de alta altitude. Walter Schreiber tinha esse papel também no Terceiro Reich, foi por isso que ele foi levado depois também para os Estados Unidos. Ao contrário dos restantes, Walter Schreiber teve o azar de ver e revelar publicamente os crimes que tinha cometido durante a Segunda Guerra Mundial e, portanto, não acabou os seus dias nos Estados Unidos, mas acabou os seus dias na Argentina como médico. Walter Schreiber também foi referido por Werner von Braun como um cientista importantíssimo para o programa espacial, porque, obviamente, de testar pilotos para voar a alta altitude para testar astronautas para voar no espaço, vai um passo muito pequeno.
Kurt Debus era o braço direito de Werner von Braun, também um homem ardentemente nazi, um homem abertamente nazi, como aconteceu, por exemplo, com Richard Kuhn. Nós sabemos que terminava muitas das suas aulas, quando ele foi professor na Universidade de Berlim, com Heil Hitler, um homem que era tão orgulhosamente nazi que ia para o trabalho durante a Segunda Guerra Mundial com o fato das SS. As SS eram um dos grupos mais exclusivos do aparelho nazi, ao qual só pertenciam, de facto, verdadeiros crentes. Portanto, não há como enganar em relação a Kurt Debus. Kurt Debus também foi levado para os Estados Unidos depois da Segunda Guerra Mundial, trabalhou, como eu vos disse, como braço direito de Werner von Braun no Programa Espacial Norte-Americano, foi um dos responsáveis por colocarmos um homem no espaço e é alguém que foi tão reconhecido que o seu nome tornou-se um prémio dado pela NASA a cientistas que contribuem para a exploração espacial. Quando a jornalista Annie Jacobsen, que escreveu este livro sobre a Operação Paperclip, que eu vos recomendo, caso fiquem curiosos em relação a isto, quando ela ligou para o diretor da NASA, para o diretor do prémio, o diretor do comitê que atribuía o prémio, perguntando porque é que o prémio tinha o nome de um conhecido criminoso nazi, ele respondeu-lhe que não sabia que Kurt Debus era um criminoso nazi, nem ninguém alguma vez lhe tinha feito essa pergunta. Para além disto, para além destes homens que eu vos mencionei, eu podia-vos falar de coisas ainda mais horríveis. Por exemplo, o facto de, além de ter recrutado estes cientistas nazis, os Estados Unidos também terem recrutado cientistas japoneses que tinham um instituto, que era a Unidade 731, que também efetuava experiências em seres humanos, invariavelmente chineses, coisas tão horríveis quanto dissecações de corpos enquanto as pessoas ainda estavam vivas, onde eles faziam, entre outros mimos, cortar órgãos do corpo e ligá-los a lados completamente opostos, como, por exemplo, cortar uma perna e um braço, e colocar a perna do lugar do braço e o braço no lugar da perna, abrir as pessoas enquanto elas estavam vivas, retirar-lhes órgãos do interior e fazer ligações entre órgãos que habitualmente não têm ligação entre si, como, por exemplo, ligar o esófago aos intestinos, só para ver o que é que se passava. Violavam e engravidavam propositadamente mulheres para depois fazerem experiências nos bebés que estavam à luz. Ou ver, por exemplo, se uma doença que infectava a mãe também infectava o filho. Políticas deste género. Obviamente, também, como aos nazis, experimentar armas químicas em seres humanos. Alguns destes cientistas da Unidade 731 foram também levados para os Estados Unidos. Para que isto não pareça que é uma coisa totalmente anti-americana, a União Soviética fez exatamente a mesma coisa. Teve um outro programa, que era um programa com um nome russo muito esquisito, que era o programa Oikasim, que eu não sei como é que se diz em russo, confesso, mas que teve exatamente o mesmo propósito. Walter Schreiber, um dos cientistas que eu vos falei, antes de ir para os Estados Unidos, foi precisamente capturado pelos russos, tendo conseguido fugir. Portanto, os dois lados aproveitaram o melhor da ciência nazi e da ciência do antigo Império Japonês, que, segundo os julgamentos que foram feitos depois da guerra, envolve indivíduos. Eu só vos falei aqui de alguns, porque há dezenas de cientistas que foram envolvidos neste julgamento e foram envolvidos nestas atividades. Levaram-nos para os seus respectivos países, deram-nos uma nova vida, concederam-nos a cidadania e trataram-nos como cidadãos normais e como cientistas. A minha pergunta, e como vos disse, muitos deles fizeram contribuições para a ciência que, de outra forma, provavelmente teriam demorado muito mais tempo. Como eu vos disse, a ciência alemã estava extremamente avançada. E se quiserem um exemplo de como cientistas alemães ou europeus são importantíssimos no desenvolvimento científico, basta pegarem do programa que conduziu à construção das bombas atómicas. Muitos dos cientistas envolvidos não eram americanos. Tinham origem na Europa, tinham origem alemã, italiana, ou húngara, polaca, etc. A minha pergunta que eu vos faço é a seguinte: vale o desenvolvimento científico que pessoas como estas que eu vos descrevi sejam absolvidas dos possíveis crimes que fizeram? Em alguns casos, como eu vos disse, o julgamento absolveu-os. Nós temos apenas alguns relatos, que podem ou não ser verdade, mas são relatos consistentes. Vale precisamente que eles sejam absolvidos em prol do desenvolvimento científico e do potencial benefício científico que possa ter para a humanidade.
É a pergunta que eu vos deixo e gostava que, se quisessem, falassem sobre isso ou respondessem, para que isto não fosse apenas uma aula onde eu estou a falar. Portanto, o que é mais importante? O conhecimento ou a ética? Alguém quer comentar ou estão todos a comer? Bem, vejo que não. Vejo que são tudo pessoas com opiniões muito próprias e que guardam para si e que, infelizmente, não querem partilhar com o vosso professor, que fica muito triste com a situação. Esta história que eu vos contei mostra-vos até que ponto, ainda antes da Guerra Fria atingir o seu auge, os dois países que nela foram envolvidos estavam a encará-la. Eles estavam expostos basicamente a tudo, inclusive a abdicar de valores éticos, para se defenderem do seu adversário e ganharem uma vantagem técnica ou científica sobre o mesmo. No entanto, vou tentar perceber como é que este conflito, que não foi bem conflito porque nunca envolveu, salvo raríssimas exceções e a muito pequena escala, um confronto direto entre os dois, ou seja, entre os Estados Unidos e a União Soviética, vamos perceber como é que este conflito começa. Para isso, vou partilhar convosco um vídeo que nós vamos ver. That signal means to stop whatever you are doing and get to the nearest safe place fast. No decor. O que vocês estão a ver é o início de um vídeo de educação que era passado normalmente ou nos cinemas ou nas escolas sobre como agir no caso de ataque nuclear. Como eu vos expliquei há umas aulas, os Estados Unidos usaram 2 bombas nucleares no final da guerra, na minha opinião, de forma exagerada, mas com um propósito específico, de mostrar aos restantes países que eles tinham uma arma de destruição que era totalmente nova e superior a tudo aquilo que podia existir no arsenal de qualquer adversário. A União Soviética não se fez esperar e poucos anos depois conseguiu também desenvolver a sua bomba atómica, portanto, tendo também capacidade nuclear. Os dois grandes adversários estavam, assim, em pé de igualdade, na capacidade de infligir destruição do outro. E, portanto, estes vídeos eram muito comuns na década de 50, principalmente na década de 60, o auge da paranoia relativamente não só ao perigo atómico, como também ao perigo soviético. No curso da Guerra Fria, o mundo preparou-se para o pior. Durante décadas, assistiu-se à corrida ao armamento entre o Bloco Ocidental e o Bloco Soviético. Desde 1949, os Estados Unidos e a URSS sabem construir bombas atómicas. E a partir de 1959, com os lançamentos dos primeiros satélites artificiais, passam a ter a capacidade de as enviar para o campo inimigo. Reina no mundo um equilíbrio instável de terror, onde cada momento de maior crispação pode provocar uma guerra nuclear, da qual nenhum lado sairá vencedor. As populações são ensinadas a reagirem a um ataque nuclear. Como se proteger, como lidar com a radiação, como sobreviver. Vivem sob alerta permanente perante a possibilidade de um ataque. Esse clima de terror e tensão acaba por passar para a cultura popular. Os romances, os filmes e a música retratam espiões do bloco inimigo e descrevem um mundo ameaçado por um holocausto nuclear. Com a crise dos mísseis de Cuba em 1962,
e a iminência de um afrontamento direto, torna-se evidente a necessidade de acordar a limitação do armamento. E apesar do progressivo desanuviamento, as décadas seguintes foram pontuadas por momentos de tensão. O mundo só respiraria de alívio com as reformas do novo líder soviético, Mikhail Gorbachev, que conduziram em 1989 ao derrubo do Muro de Berlim e ao fim da Guerra Fria. Ironicamente, o facto de ambos os países terem capacidade nuclear foi o que durante praticamente 50 anos impediu conflitos entre eles, porque entrou-se numa lógica de que se um país tinha a capacidade de destruir o outro, também não tinha a capacidade de impedir, em caso de ataque, que o restante respondesse. Portanto, é a chamada destruição mutuamente garantida. Se a União Soviética, por exemplo, atacasse os Estados Unidos, ou vice-versa, provavelmente encontraria uma resposta dos Estados Unidos que seria lançada ainda antes de os seus mísseis atingirem território inimigo. E, portanto, bem a tempo de, nos céus do planeta, estarem preenchidos de mísseis que destruiriam ambos os países. Como são bombas nucleares, o efeito não se circunscreveria apenas aos Estados Unidos e à União Soviética, mas espalhar-se-ia por todo o mundo e lentamente a humanidade iria definhar e desaparecer. Este período de enorme tensão devido ao conflito nuclear também marca a oposição entre dois sistemas políticos que se opõem. O sistema do mundo capitalista e o sistema do mundo comunista. É por isso que dizemos que a Guerra Fria é a guerra de um mundo bipolar. Tudo isto começa, como nós vimos no final da Segunda Guerra Mundial, quando a Europa é dividida a meio por aquilo que nós chamamos a cortina de ferro. Essa cortina de ferro faz sentir, acima de tudo, na Alemanha, um país que ficou dividido entre 4 partes, mas estava essencialmente subjugado a estes dois sistemas, porque França e Reino Unido, os outros 2 países com os quais foi feita esta divisão da Alemanha, estavam alinhados com os Estados Unidos da América. Portanto, há um conflito entre estes 2 mundos na Europa que se vai alastrar ao resto do mundo. As ideologias de ambos os lados são definidas e resumidas por 2 doutrinas. A doutrina Truman, que tem o nome do presidente dos Estados Unidos imediatamente a seguir à guerra, e a doutrina Zhdanov tem o nome do ministro dos Negócios Estrangeiros russo, também do pós-guerra. Elas manifestam-se através de 2 planos que têm objetivos comuns, mas que são aplicados a zonas diferentes da Europa. O plano Marshall e o plano Molotov são ambos planos de recuperação económica. No entanto, o plano Marshall para os países que eram considerados amigos dos Estados Unidos da América, o plano Molotov para os países que estavam alinhados com a União Soviética. E tal como a divisão da Alemanha foi o primeiro momento onde a tensão entre o mundo capitalista e o mundo comunista é visível, é apropriado que seja essa questão alemã que vai dar o pontapé de saída para aquilo que vai ficar conhecido como a Guerra Fria. E porquê que se chama Guerra Fria, que é uma expressão que vocês vão ouvir várias vezes nas próximas aulas? Chama-se Guerra Fria porque, como eu vos disse, os 2 países nunca vão entrar realmente em conflito. Eles vão basicamente contratar outras forças para fazerem o conflito por si em países. E é por isso que nós vimos que eles queriam a independência das antigas colónias europeias, para poder aí exercer a sua influência e assim espalhar e alargar o mundo capitalista ou o mundo comunista. Os conflitos da Guerra Fria vão ocorrer precisamente nessas antigas colónias ou nesses países já independentes que terão períodos de turbulência política onde os vários lados em conflito serão manipulados quer pelos Estados Unidos, quer pela União Soviética. Ela é fria, porque nunca há um conflito direto entre os 2, mas é quente de outras maneiras. Portanto, a doutrina Truman surge em março de 1947, que é o ano onde também surge a doutrina Zhdanov, em setembro do mesmo ano. A doutrina Truman consiste na pressão soviética, na defesa da Turquia e da Grécia, que estão sob pressão da União Soviética, e que faz com que Harry Truman, presidente dos Estados Unidos,
queira adotar uma política de contenção do avanço soviético. Como nós vimos, basicamente, depois da Segunda Guerra Mundial, as potências ocidentais deram a iniciativa da ocupação da Europa de Leste à União Soviética. No entanto, segundo a visão dos Estados Unidos, a Turquia e a Grécia não estavam dentro desse círculo de influência. E, portanto, os Estados Unidos opunham-se à influência soviética destes dois países e, como tal, Truman vai apelar à luta de todos os países ocidentais contra aquilo que ele designa como o totalitarismo soviético, ou seja, o regime ditatorial da União Soviética, na altura encabeçado por Stalin. E, caso algum país fora do Bloco de Leste achasse que estava a ser atacado ou possivelmente manipulado pela União Soviética, os Estados Unidos prometiam auxílio para garantir liberdades e soberanias. É esta doutrina Truman que vai permitir o vale-tudo, que será a política diplomática externa norte-americana, que vigora praticamente até aos dias de hoje. Os últimos grandes conflitos dos últimos anos, nomeadamente, por exemplo, a guerra do Iraque, a invasão do Iraque, a invasão do Afeganistão ou a invasão da Síria, as intervenções norte-americanas são sempre alegadas pelo princípio da defesa da liberdade e da democracia e da aplicação do modelo ocidental de vida a outras regiões do mundo. É, portanto, a carta branca que os Estados Unidos chamam a si próprios para poderem intervir nos outros países. A União Soviética responde com a doutrina Zhdanov à doutrina Truman, que defendia que o mundo, na verdade, estava dividido em duas grandes áreas de influências. Uma área que, ao contrário do que Truman defendia, não era totalitária, era democrática, porque lembro-vos, na teoria, o comunismo defendia a participação das pessoas e dos trabalhadores nas decisões que eram tomadas. Portanto, a União Soviética argumenta, apesar de ser claramente um Estado totalitário, argumenta que, nesse caso, eles eram mais democráticos, e uma área, que eles usam uma palavra que ainda hoje é muito usada por partidos comunistas de todo o mundo, que para designar os Estados Unidos, que é a área imperialista, que era liderada pelos Estados Unidos da América, que queriam apenas influenciar os países para estabelecerem um novo império. Como tal, a União Soviética reivindicava o direito à extensão da área soviética até ao centro da Europa, que era aquela Europa de leste, sobre a qual eles reclamavam influência e que os países ocidentais não deram grande resistência, mas eles argumentavam que deviam ir ainda mais além da Europa de leste. Aquilo que foi conhecido como a Europa de leste, os países como a Roménia, Bulgária, Hungria, na altura Checoslováquia, Polónia, etc. Esses países, apesar de manterem na teoria a independência, eram Estados satélite da União Soviética, ou seja, eram uma parte integrante da ação da União Soviética e as suas decisões nacionais estavam coordenadas com as decisões do Partido Comunista Soviético. Estes dois lados claramente são incompatíveis, porque veem-se a ambos como inimigos e veem-se a ambos como o pior mal que pode existir no mundo. E, por isso, o conflito será permanente. A desconfiança será também permanente e isso dará origem a vários produtos de cultura popular, como vocês viram no vídeo, como os romances de espionagem, onde este conflito meio subterrâneo é retratado através de espiões. Para tentar, então, exercer a sua influência de uma forma mais eficaz, nada como ajudar países que estão necessitados depois da Segunda Guerra Mundial, países cuja economia foi destruída e precisa rapidamente de uma solução. Na verdade, não é muito diferente daquilo que a China, por exemplo, faz hoje para espalhar a sua influência em todo o mundo. O Plano Marshall defendia a recuperação económica da Europa como uma maneira de travar o avanço comunista para o Ocidente. Qual é que era a lógica? A lógica era de que, se uma população estivesse descontente com a pobreza que se tinha abatido sobre si no final da Segunda Guerra Mundial, provavelmente começaria a achar sedutoras ideias como a comunista de que a riqueza deve ser dividida igualmente entre todos. Portanto, para impedir que de repente essa ideia se tornasse sedutora, os Estados Unidos defendiam, através do Plano Marshall, a ideia do capitalismo como maneira de gerar riqueza para todos. E por isso, o Plano Marshall vai ajudar económico e tecnicamente, através do concedimento de subsídios e desenvolvimento das indústrias nacionais, vai ajudar os países a relançar as suas economias e criar alguma estabilidade política que impeça
que os partidos comunistas nacionais tomem o papel principal no palco político desses países. Nem todos os países europeus aceitaram o Plano Marshall, mas aqueles que aceitaram tornaram-se, inevitavelmente, parte da esfera de influência dos Estados Unidos, sendo controlados nas suas economias e fiscalizados por parte destes países. O Plano Molotov, que deu origem a uma organização que é o Comecon, que é basicamente uma organização de entreajuda económica entre os países do leste, que conta com um contributo indispensável da União Soviética, este Comecon vai ser o executor do Plano Molotov de desenvolvimento económico dos países da Europa de Leste. E os países que aceitaram, basicamente, a ajuda deste Plano Molotov, ficaram na esfera de influência da União Soviética. Portanto, logo aqui, mesmo economicamente, e a nível de estratégia e a nível de influência económica, a Europa, em primeiro, e depois o mundo, ficará dividido entre o Plano Marshall e o Plano Molotov. A Alemanha, então, passou a ser o primeiro palco de conflito diplomático em primeiro e depois, arrasando o conflito militar, tanto dos Estados Unidos como da União Soviética. Como nós vimos após a Segunda Guerra, a Alemanha ficou dividida em 4 zonas, que eu expliquei agora que na prática eram 2, porque França e Reino Unido estavam alinhados com os Estados Unidos, e como tal, estando alinhados, procederam à unificação administrativa e monetária, ou seja, unificaram o governo e a política económica das 3 zonas que tinham. Passaram a ser uma. Devido a isto, a União Soviética, sentindo que estava a ser feita uma manobra contra si, e com razão, decretou que a cidade de Berlim, que também tinha sido dividida em 4 partes, estava fechada aos restantes 3 países. E, portanto, bloqueou o acesso dos aviões aliados, dos aviões americano, francês e britânico, à cidade de Berlim. Aquilo ficou conhecido precisamente como o bloqueio de Berlim. O bloqueio durou 11 meses e efetivou na prática aquilo que viria a acontecer à Alemanha até 1989, ou seja, a divisão em 2 Estados separados, a República Federal Alemã, ou RFA, de influência capitalista e ocidental, e a República Democrática Alemã, ou RDA, de influência e políticas soviéticas e comunistas. É o perfeito retrato de divisão do mundo em 2 blocos que são opostos e incompatíveis. O bloco ocidental, que é capitalista, e o bloco de leste, que é socialista. Esta divisão da Alemanha é o acontecimento que marca efetivamente, embora não inicie na prática, porque vários conflitos anteriores já davam a entender precisamente que o mundo estava dividido, mas é considerado o evento que marca, de facto, o início a sério daquilo que ficou a ser conhecido como Guerra Fria, este período de tensão política, ideológica e militar entre as 2 grandes superpotências do mundo, a União Soviética e os Estados Unidos da América. Pronto. Vamos ver agora, então, em que outros locais do mundo é que esta tensão da Guerra Fria se fez sentir. Primeiro, devido à expansão do comunismo pelo resto do mundo. O capitalismo nós já vimos de maneira que se expandiu, o comunismo para além da Europa ainda não temos essa noção. Nós vamos ter agora. Em 1945, o regime comunista estava apenas implantado em 2 países, o RSS e Mongólia. Nas décadas seguintes, iria expandir-se pela Europa e pela Ásia. Fiquei com curiosidade para vocês que a Mongólia, durante este período, por várias vezes pediu à União Soviética que não só a anexasse, mas que a ocupasse, sendo que a Mongólia perderia a independência. E a União Soviética, de todas as vezes que a Mongólia pediu, recusou. Porquê? Ainda hoje se especula. Provavelmente porque lhes dava jeito de ter um estado tampão entre a União Soviética e a China, e não querendo perturbar o equilíbrio entre os 2 países. Nesta altura a China ainda não era comunista, mas mais tarde viria a tornar-se, apesar de ter tensões permanentes com o seu vizinho maior mais acima, mas dava jeito à União Soviética que a Mongola estivesse aqui pelo meio.
Entre 1945 e 1949, devido à influência direta da União Soviética, são instaurados governos comunistas nos vários países do leste europeu que passam a designar-se por democracias populares. A partir de 1947, os partidos comunistas europeus passam a ser coordenados pelo Cominform, o Secretariado de Informação Comunista. Da mesma maneira que nós falámos do Comintern no final da Revolução Soviética, como um órgão que coordenava as ações com os restantes partidos comunistas europeus e tentava divulgar o comunismo no resto do mundo, o Cominform ocupa esse lugar e desempenha mais ou menos o mesmo papel. Desenha-se na Europa uma divisão a que se chamaria a Cortina de Ferro. A Jugoslávia mantém-se ao ocidente da Cortina de Ferro. Tito, o chefe do governo jugoslavo, tem uma visão própria da aplicação do comunismo, de que resultam conflitos com o Cominform só resolvidos na década de 50. E que mesmo assim, mesmo resolvidos, a Jugoslávia vai ser sempre um país satélite à parte deste bloco soviético. E Tito vai continuar, até à sua morte, a manter uma posição de conflito permanente com o Partido Comunista Soviético. Em 1949, a URSS cria o seu Plano de Ajuda Económica, o Comcon, em resposta ao Plano Marshall norte-americano, reduzindo ainda mais a influência ocidental na Europa de Leste. Em algumas democracias populares, o domínio soviético não é bem aceite, originando revoltas que são rapidamente reprimidas, como na Hungria e na Checoslováquia. Coisas que nós vamos falar mais à frente. Para acabar com a fuga de pessoas da República Democrática Alemã para a República Federal Alemã, que prejudica a imagem do mundo soviético, inicia-se em 1961 a construção do Muro de Berlim, símbolo máximo da Guerra Fria. Aparentemente, as pessoas na União Soviética, não, na República Democrática Alemã, não estavam particularmente entusiasmadas com o facto de viverem num Estado de características totalitárias, portanto, numa ditadura. E, portanto, enquanto puderam, foram emigrando para a República Federal Alemã, do outro lado, e que era uma democracia, de estilo ocidental. Porque isto dava má imagem da União Soviética, mostrando como as pessoas não queriam viver no grande Estado soviético da Alemanha democrática, os russos decidiram basicamente construir um muro a dividir as zonas de Berlim que pertenciam à França, Estados Unidos e Reino Unido, agora unificadas, e a zona que pertencia à União Soviética, e ficou a ser conhecido como o Muro de Berlim, separando pessoas, separando famílias, separando amigos, arriscando-se a querer ver os seus, também se arriscavam a morrerem baleados na travessia do muro. Na Ásia, após a libertação da ocupação japonesa, a URSS apoia a Constituição da República Popular da Coreia em 1948 e, mais tarde, apoiou a Coreia do Norte na tentativa falhada de reunificação com a Coreia do Sul. Durante décadas, a URSS apoia os movimentos revolucionários nacionais asiáticos, como na China, no Vietnã do Norte, no Camboja e no Laos. No final da década de 1970, a influência da URSS tinha-se alastrado pela Europa e pela Ásia. O caso mais destacado e um dos poucos estados de influência comunista ainda hoje atualmente está aqui, neste orgulhosamente só Cuba, no espaço americano. A União Soviética de espalhar a sua influência de diversas formas para a América Latina, não tendo sido necessariamente bem sucedida do ponto de vista da ocupação dos Estados, também porque os Estados Unidos, através da sua política diplomática, apoiando várias ditaduras locais de características militares, ditaduras fascistas claras, e que lançaram o caos na América Latina, algo que nós também vamos falar daqui a umas aulas, não permitiram que tão perto de si a União Soviética pudesse influenciar o que quer que fosse, tirando, ironicamente, Cuba, que está mesmo aqui a poucos quilómetros de Miami. Mas a União Soviética foi espalhando precisamente a sua influência para os Estados que lhe estavam mais próximos. Estados da Europa de Leste, estes Estados que aqui estão em baixo, que são conhecidos como os Istões, Cazaquistão, Kirguistão, Turcomenistão, etc., e os Estados do Extremo Oriente, como a China, e ao pertenciam à antiga Indochina, como o Vietnã
Laos ou Camboja. Portanto, o comunismo foi se espalhando pelo mundo e criava assim alguma tensão mundial com o bloco capitalista. Pronto. Por hoje vamos ficar por aqui, nesta aula. Vamos só fazer como de costume, fazer a chamada.